Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 16 de janeiro de 2019. Episódio 16. É necessário que o presbítero seja inimigo de contendas. Vejamos então o ensino bíblico a esse respeito. Mais uma vez, observamos que a Escritura requer que o presbítero seja inimigo de contendas. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Nos dois últimos episódios, vimos o seguinte, que o presbítero deve ser alguém não violento, porém cordato. E aí agora temos aqui mais um termo, inimigo de contendas. Há uma certa relação entre esses termos. Então, o primeiro termo tem uma ênfase maior na questão física, o segundo termo entra em contraste tanto com o primeiro quanto com o segundo. Ele não é violento, porém é cordato. Ele é inimigo de contendas, ele é cordato. Então, vejamos o significado dessas últimas palavras. Inimigo de contendas. Esse termo, amarros, ele significa... Aqui, nesse caso, ele significa aquele que se abstém de lutar. Tá? Então, esse termo também aparece em Tito, capítulo 3, versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. Aqui, a palavra grega aqui é a mesma usada lá em 1 Timóteo 3,3, onde se traduz... que ele deve ser inimigo de contendas. Então aqui ele não deve ser altercador, né? Alguém que gosta de confusão, de briga. Ele deve ser um inimigo de contendas. Não difamem a ninguém, sejam inimigos de contenda e cordatos. Então, note que cordatos aqui, né? Ele também entra em contraste com esse mesmo termo aqui, ok? Então, vejamos um resumo. O termo, então, ele descreve alguém não contencioso, alguém que não promove contendas. Então, ele refere-se ao homem que não gosta de se envolver, por exemplo, em discussões. As suas palavras e a sua forma de agir não buscam por contenda, mas, pelo contrário, procuram evitar a contenda, a confusão, a briga. Então, vejamos agora quais são as implicações. Então, o presbítero não pode ser um homem que gosta de se envolver em discussões, debates, polêmicas desnecessárias e contendas. Então, vamos ler aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 ao 26. As palavras de Paulo a Timóteo, que era um presbítero, um pastor, alguém que servia na igreja em Éfeso. Paulo diz: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Então, quando diz aqui o servo do Senhor, nesse contexto tem a ver principalmente com alguém que é um oficial na Igreja de Cristo, principalmente um presbítero. Então, ele não pode ser... alguém que vive a contender. Ele é alguém que repele assuntos e questões que só promovem contenda. Então, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos
por ele para cumprirem a sua vontade. Então, veja que o contexto do apóstolo Paulo aqui é um contexto no qual o presbítero, o pastor, ele deve lidar com pessoas que estão promovendo questões insensatas e absurdas, pessoas que estão se opondo à verdade, se opondo ao evangelho, e aí diz que ele deve lidar com essas pessoas, repelindo essas questões absurdas que só geram confusão, não vivendo para contender, sendo brando, apto para ensinar, paciente, e até a forma de disciplinar, veja o versículo 25, disciplinando com mansidão. Por quê? Porque o objetivo final não é a destruição daquela pessoa, não é uma vitória numa disputa, numa discussão, mas sim que aquela pessoa seja levada ao arrependimento e que ela retorne à sensatez e escape dos laços do diabo. Então, um presbítero deve ter muito cuidado com essas questões. O presbítero não pode ser um homem que gosta de se envolver em discussões, debates, polêmicas desnecessárias e contendas. Isso em nossos dias muitas vezes acontece através das redes sociais, pessoas que ficam lá só procurando debates e confusões e defender pontos com palavras que não demonstram amor, respeito e consideração, palavras que não glorificam a Cristo. Então, um homem de Deus, um oficial na Igreja de Cristo, um presbítero, ele foge dessas coisas, ele não as procura. Então, um homem que é agressivo e ignorante na sua forma de falar, seja ao responder a perguntas ou discutir um assunto, um homem que é ignorante e agressivo nessas questões não pode ser um presbítero na Igreja de Cristo. E o homem que procuramos é aquele que evita contendas, aquele que não entra em polêmicas e discussões desnecessárias. Pelo contrário, ele tem um falar amoroso, respeitoso e gentil. As suas palavras buscam a edificação do próximo, não a vitória em um debate. Vamos concluir com algumas perguntas para autoexame. Sou cuidadoso na minha forma de falar e agir para não provocar contendas? Então, isso deve ser uma questão que nós devemos levar muito a sério. Às vezes falamos de uma forma irrefletida, sem sabedoria e querendo talvez até ajudar, nós acabamos por causar um problema maior ainda. Uma outra pergunta. Estou atento para não indicar como presbítero um homem ignorante na forma de tratar as pessoas, um homem briguento e que gosta de discussões? Então fique atento. Ore e espere realmente na graça do Senhor para a sua própria vida, para que você não seja um homem assim, e esteja atento para não indicar um homem assim ao ofício. Que o Senhor te conceda graça e paz.